Shalom, shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Saudações em Cristo, Pastor Ronaldo. Sejam bem-vindos ao canal de bênção pelo alcance da Palavra de Deus. Sempre recebendo você com muita alegria, com muita disposição, mesmo após um dia trabalhado, bastante trabalhado, bem trabalhado, com muita exaustão. Nós estamos aqui porque esse é o momento em que a Palavra de Deus renova as nossas forças, renova a nossa vida, a palavra preciosa de Deus. Amém? Sejam bem-vindos, vem comigo, vamos à palavra de hoje. Deus tem nos agraciado, eu sou grato a Deus pela tua vida, por sempre estar conosco, desfrutando da palavra do Mestre. Hoje nós temos um tema fortíssimo como sempre, e este tema com certeza vai falar diretamente ao seu coração. Amém? Glória a Deus. A nossa mensagem de hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 24, ou melhor, 23, a partir do versículo de número 39. O tema dessa mensagem, queridos, olha, eu gostaria, antes de passar o tema para você, dizer que todos os temas da nossa mensagem, o que é abordado nela, são frutos de meditação, de comunhão, de revelação de Deus. Então, eu passo para você isso, por quê? Para que você trate com carinho, para que você entenda que Deus está falando ao seu coração, Deus está trabalhando em sua vida através dessas mensagens que são diretamente colocadas para a sua vida, amém? Então, o nosso tema de hoje é bastante interessante, eu sei que você vai ficar bem aguçado com este tema. O tema é Laterais da Cruz de Cristo. De que lado você está? Amém? Da onde esse tema, pastor? Deus tem dado uns temas bastante edificantes, que tem muito a dizer para nós, tá? E eu quero fazer uma breve reflexão com você hoje, nesta mensagem, e extrair dela coisas fantásticas, lições fantásticas para a nossa vida. Então presta atenção no tema, vai estar disponível, como já está aí no linkzinho aí do canal, tá bom? Então o tema é Laterais da Cruz de Cristo. De que lado você está? Vamos. O tema termina com uma pergunta. Por exemplo, laterais da Cruz de Cristo. Aí vem, de que lado você está? Então é para você refletir já desde o início desta mensagem, tá bom? Vamos falar com Deus e aí daremos seguimento à palavra de hoje. Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos porque o Senhor é Deus. O Senhor é bom. E este é o teu povo, que está aqui, Senhor, juntinho comigo agora, para receber a preciosa palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, como sempre o Senhor tem falado. Tenha misericórdia de nós, nos orienta pela tua palavra. Senhor Deus, trata o nosso interior, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Eu vou abaixar aqui só um pouquinho o fundinho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura da palavra então? Vamos lá. Diz assim a Bíblia, vai falar sobre a crucificação, tá bom? Diz a palavra de Deus que no versículo 39, diz assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pouquinho mais acima para você entender melhor, só para garantir, tá bom? Que todos estão a par desse conteúdo da crucificação, tá? Eu vou ler um pouquinho mais acima. Diz assim o versículo de número 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o Rei dos Judeus. Aí o versículo 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Presta atenção no texto. Vou dar seguimento à leitura. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o pago dos nossos feitos que merecíamos, mas este nenhum mal fez. Que coisa interessante, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí depois vem aquela linda frase que é muito admirada por todos nós. Jesus reúne as suas forças, que ainda lhe resta, ou melhor dizendo,
para você entender, ele tira a força de onde não tem mais e ele se dirige a esse ladrão, de um dos lados da cruz, de uma das laterais. Ele dirige a esse ladrão a seguinte expressão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que interessante, isso foi resposta, tá? Isso foi resposta a uma afirmação de um dos bandidos, dos ladrões que estava na lateral. Eu vou repetir para você aqui, ó. Na verdade nós, ele repreende o outro, ele diz, na verdade nós com justiça, porque recebemos o pago pelos nossos feitos, que merecíamos, mas este nenhum mal fez. 42. E disse este bandido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele expressa esta palavra a Jesus, aí vem aquela linda resposta de Jesus que eu já antecipei para você, dizendo, Jesus reúne força da onde não tem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero ser breve nesta mensagem, mas quero te passar coisas valiosíssimas, lições importantes demais, capazes de mudar a sua vida. Nós estamos aqui num cenário, num episódio, um dos episódios mais dramáticos de toda a história, que foi a crucificação de Jesus. Momento de muita dor, de muita aflição, muita agonia. E Jesus está ali, e todos nós sabemos que Jesus não foi crucificado sozinho. Jesus estava na cruz central. Isso também não foi simplesmente por acaso. Jesus estava na cruz central, porém, nas laterais de Jesus havia mais duas cruzes. Uma tinha, segundo a Bíblia, um dos evangelistas diz, ele usa a expressão malfeitores, o outro salteadores e o outro ladrões, que quer dizer a mesma coisa. Então, de um lado, vamos dizer, à direita de Jesus tinha a cruz com um ladrão, e à esquerda de Jesus tinha a cruz com outro ladrão, e Jesus estava na cruz do meio. Então Jesus estava no meio de dois ladrões. Oh, aleluia! Tenho certeza que você, só nessa expressão inicial, você já começou a entender. Olha que coisa interessante. O que Jesus estava fazendo no meio de dois ladrões? O que Jesus estava fazendo no meio de dois salteadores? De dois homens que levaram uma vida totalmente profana, errada, uma vida de perdição. O que Jesus estava fazendo ali no meio de dois bandidos? Eu quero trazer todo o simbolismo desta palavra, ou pelo menos parte importante para você compreender. Então imagine comigo, querido, Jesus na cruz central, crucificado, e à sua direita um ladrão, e à sua esquerda outro ladrão. Então nós temos três cruzes. A do meio, Jesus está na parte central. Eu gostaria que você meditasse comigo na biografia dos dois ladrões. Primeiramente, nós olhamos à direita um ladrão. Um ladrão, para ser considerado por este nome, ou salteador, ou malfeitor, é simplesmente uma pessoa que decidiu levar a sua vida da pior forma possível. Levar a sua vida na concupiscência da carne, fazendo as coisas que eram erradas. E essa é a situação do bandido à direita. E o bandido à esquerda, pastor? Ladrão, que também decidiu levar a sua vida da forma que achou que tinha que levar. Infelizmente, de uma forma errônea, a qual ambos estavam ali pagando o preço por aquilo que havia cometido. Eles estavam ali em justiça, sendo punidos pelos atos que eles cometeram ao longo das suas vidas. Então, nenhum era melhor do que o outro. A biografia de um ladrão, de uma lateral de Cristo, e a biografia do outro era praticamente iguais. Os dois estavam na mesma sentença. Os dois estavam, aleluia, para ser crucificados, porque os dois erraram, porque os dois foram surpreendidos e porque os dois estavam pagando o preço. Agora eu quero que você entenda que, olhando para a simbologia bíblica, Jesus no meio, a cruz de Jesus no meio de dois ladrões, Jesus estava ali. Quero trazer um pouco da biografia. Jesus, Filho de Deus, santo, sem mácula, sem ruga, sem pecado, Deus, que desceu do céu
sendo ele onipotente, onipresente, onisciente, Salvador. Ele desce como Salvador, ele decide. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que decidiu, com a permissão do Pai, vir para salvar a humanidade. Sem pecado, carregou sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Cruz central, oportunidade de salvação. Cruz central, o nosso Cristo, o nosso Redentor, aquele que se dispôs a pagar um preço muito alto, preço esse com a própria vida, preço esse de sangue, pelo resgate da nossa alma, pelo resgate do nosso espírito, pelo resgate da nossa eternidade. Então olha para a cruz do meio. Poderia passar horas falando sobre as características, aleluia, deste homem da cruz do meio, que embora homem, 100% homem, também 100% Deus, que estava na condição de 100% homem, pagando o preço pela nossa redenção, pagando o preço, aleluia, pelo nosso pecado, pela nossa injustiça, pela nossa vida errada, porque nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas ele veio para ser o cordeiro sacrificial, para morrer numa morte vicária, ou traduzindo substituta, a morte vicária, expiatória de Cristo, para nos salvar. Então essa é a biografia superficial, vamos dizer assim, de Cristo Jesus, que está na cruz central. Só de passar um pouco dessa biografia, eu tenho certeza que você já olha e fala: Jesus é lindo, maravilhoso, preciso amá-lo, porque ele fez por mim o que ninguém jamais faria. Então, queridos, na cruz central está Jesus, mas do lado tem um bandido, um ladrão, e do outro lado tem outro ladrão. Sabe o que eu vejo nesse cenário? Eu vejo Jesus no meio da humanidade. Por quê? Porque um dos ladrões que estava à sua direita e o outro à sua esquerda, a Bíblia não fala qual era o nome de nenhum dos dois e nem qual lado cada um estava, mas diz que estava de um lado um e do lado o outro. Um blasfemava de Cristo e o outro repreendia aquele que blasfemava, tá? E ainda expressou a Cristo algo muito interessante que eu quero deixar para que você tome isso com muitas lições especiais para a mudança de vida hoje. Então presta atenção, um dos bandidos representava parte da humanidade. Vamos colocar ao lado de Jesus, do lado direito de Jesus, vamos dizer assim, usando aqui a nossa imaginação, do lado direito de Jesus, um bandido que representa 50% da humanidade. Do outro lado, um outro bandido que representa o outro 50% da humanidade, vamos dizer assim. Um bandido, ele tem uma biografia que segura essa biografia até o fim. Ele não se arrepende, ele tem um coração duro, ele, além de ter um coração duro e não se arrepender, ele blasfema de Jesus, ele debocha, ele ironiza Jesus, mesmo estando numa sentença de morte, mesmo estando na mesma posição de morte de cruz, ele debocha de Jesus, ele, além de rejeitar, de não ver Jesus da forma que deveria ver, além de não conseguir perceber o tamanho da salvação e o Senhor que estava ao lado dele para salvá-lo, embora Cristo foi sempre muito claro e transparente, deixando a todos que a salvação estava posta, o caminho estava preparado, a verdade e a vida estava diante deles. Mesmo assim ele se recusa e ele mantém a sua biografia de perverso, de salteador, tá? De homem de coração duro, defraudador, e ele segura firme e ainda se coloca na posição de blasfêmia. Do outro lado, um bandido que até então fazia parte da mesma coisa que o outro. Eu vejo, aleluia, as partes da humanidade, ou seja, a humanidade por um todo, que a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam desligados de Deus porque todos pecaram. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer na terra. Então a condição dos dois era a mesma, até um certo ponto. Por quê? Porque um não quis se arrepender, um ainda não querendo se arrepender, com a dureza do seu coração, rejeitou a salvação que estava ao lado dele e mesmo assim ainda blasfema e ironiza da salvação personificada em Cristo. Porém o outro bandido, ele tem uma reação diferente. Até ali, ele era também igual ao outro bandido, mas em alguns instantes, ele para refletir. Ele para refletir e acontece algo com ele muito especial. Ele se arrepende. Ele percebe. Ele
consegue olhar para a cruz de Cristo e Cristo que estava sobre a cruz. Nas palavras deste ladrão, que até então, neste exato momento, já não era mais ladrão, porque conforme o manifestar que ele colocou diante de Jesus, a salvação chegou para ele de imediato, chegou para ele, aleluia, a justificativa de imediato. Então vamos dizer assim que até um certo período da crucificação de Jesus, aquele bandido era igual ao outro. Mas ali era um momento de reflexão. Ali era um momento de parar e pensar algumas horas da morte. Pensar em tudo que fez e que o fim estava chegando. E aonde poderia chegar na sua plenitude. E aquele bandido que estava de um dos lados, ele deixa claro na sua fala que ele agora se arrepende, consegue ver Jesus de uma forma diferente, consegue oferecer Jesus ao que Jesus esperava dele, e ele recebe uma palavra, uma promessa, aleluia, que ele se apoia nela e ele vai abraçado com Cristo para o paraíso. Olha que coisa interessante. Na fala daquele homem, quando o outro bandido começa a repreender, ou seja, começa a blasfemar de Jesus, zombar de Jesus, de uma certa forma, querendo até trazer uma certa repreensão a Jesus, dizendo, poxa, você não é o Cristo? Não é o Filho de Deus? Então salva-te e salva nós também. Desce dessa cruz. Então ele começa de uma certa forma, trazer uma certa repreensão e zombaria ao certo ponto de Jesus, mas o outro bandido, que depois de uma boa reflexão, e olhar para si, e olhar para quem está do lado dele, naquele centro da cruz, ele expressa a Jesus o que acontece no seu coração. Nas palavras dele, a palavra dele é assim, ele repreende o outro dizendo, mas tu, nem estando ainda na mesma condenação de morte de cruz, temes a Deus? Olha só que coisa interessante que parte de um bandido. Temes a Deus? Nem assim você teme a Deus? Ele passa a repreender o outro bandido que zombava de Jesus e blasfemava, dizendo, nem estando na mesma condenação, você teme a Deus? Nós estamos em justiça sendo crucificados. Nós estamos sendo justamente, é justo a nossa crucificação, porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós defraudamos, porque nós fizemos errado. Então é justo o que está acontecendo conosco. Mas aí ele olha e aponta para Cristo dizendo, mas ele não fez nada. Oh, ele não fez nada. Ou seja, ele é justo, ele é puro, ele é verdadeiro. Ele está aqui, não era para estar. Ele não merecia estar aqui. Oh, glórias, aleluias. Então algo acontece com aquele bandido. Algo acontece que imediatamente eu nem consigo mais chamar ele de bandido a partir deste momento que acontece isso. Por quê? Porque ele começa a evidenciar algumas coisas. Ele olha para Jesus depois de olhar para si. Mas primeiro ele olha para si e faz uma reflexão. Ele faz uma reflexão, com certeza, queridos, a Bíblia não diz, mas a nossa imaginação vai além, ela é muito fértil espiritualmente dizendo. Com certeza aquele homem expressa o que expressou. Por quê? Porque ele faz uma reflexão, ele olha para ele e diz, poxa vida, o que valeu a pena a minha vida ter vivido totalmente errado, está sendo finalizado agora numa morte de cruz? Do que valeu a pena viver uma vida dissoluta dessa? E aí quando ele faz essa reflexão, ele consegue perceber que ele foi um homem que passou a vida inteira errado. E de repente, depois que ele faz isso, ele se arrepende da vida que tinha vivido. Ele se arrepende da sua vida até aquele instante. Posso abrir um parênteses aqui? Será que eu estou me dirigindo a pessoas que têm errado, que têm levado uma vida errada? Querido, errar não é só matar, roubar não, como algumas pessoas pensam. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Não, nós erramos até em pensamento. Pensamentos impuros, pensamentos profanos. Então aquele homem, ele consegue perceber que ele era um homem pecador, que ele era um homem errante. E quando ele percebe tudo isso, automaticamente vem na mente dele o quê? Eu preciso de um Salvador, e o Salvador está do meu lado.
Oh, aleluia! Quanto tempo, querido Salvador, está do nosso lado. Não é de hoje, aleluia, aquela representatividade de Jesus no meio dos dois. Um ladrão evidenciou algo, o outro algo. Os dois representavam e representam a humanidade, porque parte da humanidade endurece o coração. E mesmo com a palavra mencionada, mesmo com a palavra, sabe, sendo dirigida a essa pessoa, o coração trancado, não abre o coração para Jesus, não quer se arrepender, não quer, sabe, voltar atrás de uma vida de pecado, quer continuar, mesmo ciente que está pecando, ele continua nessa vida. A resposta deste ou parte da humanidade que representava um dos bandidos, a resposta para Jesus era: eu não estou nem aí. Eu vou continuar na minha vida mesmo, que para mim ela é boa. Parte da humanidade, queridos, Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás, derramou o sangue, provou que nos amou. A palavra está aqui, ele foi, mas deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a palavra, nos mostra a verdade. Jesus está vivo e sempre da mesma maneira, ao nosso lado, bem pertinho, dizendo para mim e para você: ei, você pode se arrepender, olha para a sua vida enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, olha para você, olha para os seus erros, consiga perceber quem é você, para que você possa entender que precisa de um Salvador, e quando você entender isso, eu vou estar do teu lado, esperando, aleluia, o seu arrependimento, esperando a oportunidade de entrar sobre a tua vida e te levar para o meu paraíso. Oh, aleluia, glórias a ti, Jesus. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, querido, que o meu Jesus mesmo sem quase sangue no corpo, mesmo todo moído pelas nossas transgressões, humilhado pelos nossos pecados, envergonhado no sentido como ser humano, numa morte de cruz, porque a morte de cruz era uma vergonha naquele tempo, mas se submeteu à vergonha por nós, pelo meu e pelo seu pecado. Eu vou fazer uma pergunta para você que está no tema dessa mensagem. As laterais da cruz de Cristo, um bandido de um lado e o outro que deixara de ser bandido a partir do momento que evidenciou a Cristo o que Cristo precisava dele para conseguir salvar a sua vida. De que lado você se encontra? De que lado você se encaixa? Do lado daquele que endurece o coração, que é blasfêmio, que não quer deixar a sua vida de pecado dissoluta e que resiste à voz de Deus e à palavra de Deus a todo tempo, dizendo até mesmo que é religioso, mas não muda de vida, não se arrepende, não busca, não olha para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não permite que o Senhor venha libertá-lo, levá-lo a uma vida de vitória, garantindo o paraíso, a vida eterna. De que lado você está? De que lado você se encontra? Ele está no meio. Jesus está no meio, sabe por quê, querido? Porque Ele é tanto salvação para aquele bandido de coração duro do lado de cá, que mesmo blasfemando e mesmo com aquele coração duro, a salvação estava do lado dele, que se antes de ele expirar, se segundos antes de ele expirar, ele ainda tivesse pensado bem e ainda tivesse externado ao centro da cruz, ao Cristo Jesus, o Messias, ainda o arrependimento, a mesma frase mencionada aquele bandido que estava do outro lado, seria direcionado a ele: filho, perdoados estão os teus pecados também, hoje mesmo também estarás comigo no paraíso. Mas não foi isso que este bandido evidenciou a Jesus. Todavia, um coração duro, todavia blasfemas, todavia rejeição. Cuidado, querido. Cuidado, se você tem recebido a palavra de Deus, se a palavra de Deus, o Senhor tem se apresentado a você de forma real pela palavra, pela pregação da palavra, aleluia, e você não tem aceitado a palavra para que você possa mudar de vida e você de uma certa forma tenha rejeitado a palavra, cuidado, porque pode chegar um tempo em que não há mais tempo, em que o tempo não se esgote, finalize, e aí você venha perder o paraíso que o sangue de Cristo preparou para você. Perceba comigo o que tem que acontecer na sua vida. Primeiro, fazer uma reflexão em você mesmo. Olha no espelho hoje. Para hoje. Para com aquela questão: eu sou bonzinho, as pessoas em minha volta estão erradas. O que eu fiz? Ou eu sempre tenho razão. Para hoje e reflita nas suas ações.
aquele homem reflete nas ações. E quando ele reflete, mais do que depressa ele diz: eu ainda tenho alguns minutos de vida ou algumas horas de vida e eu preciso aproveitar isso, porque ao meu lado está o Salvador da humanidade. Como ele consegue perceber? Porque a ação dele é diferente. O outro blasfema e diz: tu não és o Cristo? Então salva a ti, a nós também. Ele vai e ele profere palavras ofensivas. Mas esse outro, após refletir, não. A expressão dele para Jesus é: Senhor. Senhor. Senhor com S maiúsculo. Ele olha para Jesus como Senhor. Ele consegue entender que o senhorio de Cristo estava ali à disposição para abençoar a vida dele, para ser o governo da história dele. Aleluia, para ser o governo de toda a eternidade dele, que dali para frente iria começar a verdadeira vida para ele. Ele olha para Jesus e ele vê que na cruz do meio está a salvação, está a redenção. E quando ele olha e percebe isso, ele faz um pedido ao Salvador. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba comigo que agora ele fala muito mais além. A visão dele vai mais longe. Ele não só reconhece Jesus como Senhor, ele reconhece Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reconhece Jesus como alguém que tem um reino. Ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando viveres no teu reino. Então ele está dizendo o seguinte: ele é rei. Ele tem um reino. Então ele reconhece Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, isso é tremendo. Talvez você não entenda a profundidade do que eu estou dizendo aqui, porque de repente você reconheça Jesus como Senhor e Rei dos Reis na sua vida. Mas muitas pessoas não conseguem olhar para Jesus dessa forma. Aquele ladrão que deixou de ser ladrão, porque a partir do momento que ele expressa a Jesus, que Jesus lembrasse dele, ele expressa a Jesus o arrependimento da vida que viver até aquele momento, e ele expressa a Jesus a vontade de ser alguém diferente. E a palavra de Jesus a ele é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero fazer mais uma observação antes de encerrar essa mensagem. Presta atenção. Quando ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está expressando a Jesus: eu acredito. Eu acredito que, como nós, não, o Senhor é diferente. Eu acredito que o Senhor está morrendo aqui, mas que o Senhor tem poder de ressuscitar. Eu acredito que aqui não finaliza a tua história. Pelo contrário, o Senhor ninguém pode matar. Eu acredito sim que daqui o Senhor, sendo homem, ao mesmo tempo o Senhor é Deus. E que daqui, cumprindo o seu papel de Salvador, o Senhor voltará para o teu reino e o teu reino não terá fim. Então, em nome de Jesus, aleluia, querido, aceite estas palavras. Quando ele reconhece tudo isso, a frase de Jesus para ele é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Garantido foi para ele a entrada no paraíso de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você o seguinte: não importa de que forma você tem vivido até hoje, não importa qual tem sido a gravidade dos seus erros, nós estamos diante aqui da mensagem de dois bandidos. O Salvador está na cruz central, mas dois bandidos estão do lado. Nenhum diferenciava do outro até o momento em que um bandido reconhece o seu estado, reconhece o Salvador ao seu lado e reconhece que precisa, mais do que depressa, mudar de vida, evidenciando o arrependimento e acreditando no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e no seu reino. Enquanto o outro permaneceu com seu coração duro até a morte e a condenação. De que lado você está das laterais da cruz de Cristo? Na lateral direita ou na lateral esquerda? No bandido que manteve o seu coração duro e que, mesmo sabendo quem estava na cruz ou quem dizia estar na cruz, ainda decidiu permanecer no seu orgulho e na sua dureza de coração? Ou você se encaixa com aquele bandido que, ainda que estava errado,
que ainda que levou uma vida inteira errada, reconheceu ainda que de última hora que o Senhor descera do céu para lhe salvar. E que do mesmo jeito que desceu, voltaria a subir e poderia levá-lo com ele para toda a eternidade. Aleluia. Eu quero orar com você, mas eu quero fazer um convite aqui nesta oração, porque eu sei que aí do outro lado está acontecendo algo de Deus no coração. Eu tenho certeza disso, por isso que eu faço esse convite. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que ainda não reconciliou com Jesus, você que mesmo com Jesus está vivendo uma vida extremamente errada, errado de pensamento, errado de ações, errado, e você tem consciência disso. Jesus ainda continua no meio entre você e outra pessoa, no meio entre a humanidade, aquele que se decide a amolecer o coração, se arrepender e reconhecer Jesus, e entre aquele que permanece o coração duro. Jesus está no meio. Ele poderia ir só para um lado e não aceitar estar disponível ao outro, mas ele é justo. E ele veio porque ele amou toda a humanidade. Tanto o perverso que continua sendo perverso, como aquele perverso que decidiu se arrepender. Porque ele amou. E porque ele ama, uma cruz pesada ele carregou. E ele decidiu, por amor a mim e a você, ir até o fim para nos salvar. Que você possa abrir o seu coração nesta noite e você mesmo aí no seu lugar, com a mão no seu coração, dizer: Jesus, pequei contra ti. Jesus, tenho vivido a minha vida errada. Mas lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, aí no teu reino. Lembra-te de mim diante do teu reino. E me ajuda a viver uma vida melhor aqui nessa terra, segundo a tua vontade, para que eu também possa entrar no teu reino, em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero orar por você. Você que está reconciliando, você que está aceitando Jesus, você que já está na presença de Deus, mas nessa situação, Jesus vai fazer todo o poder dele, aleluia, ser direcionado a você agora, cujo arrependimento e a visão e a atitude está diante dele. Oremos a Deus. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos, Senhor, e eu peço a Ti, Pai, no poder desta palavra, alcança, Deus, a partir da minha vida, a todos aqueles, Pai, que estão comigo agora, nesta oração, reverenciando, acreditando. Pai, eu consigo contemplar o Senhor na cruz. Eu consigo, Deus, visualizar o Senhor na cruz. O Senhor na cruz em agonia, o Senhor na cruz em sofrimento, ainda antes de entregar o teu Espírito. De um lado, Senhor, um ladrão. Do outro lado, outro ladrão. Mas que após uma reflexão, nós vemos duas atitudes diferentes. Uma representando o Senhor parte da humanidade e outra parte da humanidade. Um evidencia com seu coração duro os debochos e as palavras de ofensa. O outro repreende o outro, dizendo: nós pecamos, estamos errados, mas este que está do nosso lado, ele nada fez. É justo, puro, o Santo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Pai, em nome de Jesus, eu sei que esta palavra continua tendo o mesmo poder. Então, Senhor, abençoa e ser sobre cada um dos meus irmãos arrependidos, cujo agora, neste exato momento, está se inclinando a Ti dizendo: Pai, pequei, perdoa-me, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser fiel, ajuda-me a viver uma vida diferente, para também entrar no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Deus nos abençoe. Mais uma mensagem de bênção do canal de bênção pelo alcance da palavra. Vou tornar a pedir para você dar o seu likezinho, o seu joinha lá, para que o YouTube disponibilize essa mensagem para outras pessoas. Creia no poder da palavra de Deus. Renda-se à palavra de Deus enquanto há tempo, tá bom? E sempre estaremos aqui com bom ânimo, com muito amor, trazendo a palavra de vida a você. Shalom, shalom Adonai, Pastor Ronaldo, Igreja Evangélica de Cristo. Que Deus os abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.